Então, muito boa noite, pessoal. Boa noite. Você não quer sentar mais para frente? Só para a gente ficar mais próximo e poder também, né, nos percebermos ao longo das apresentações minha da professora Edilene. Não, é Ctrl L. Ctrl L. Localizar. Não, Ctrl L vamos pelo método tradicional aqui. Aqui do começo, é isso? Beleza. Bom, pessoal, muito boa noite para vocês. Eu sou o professor Bruno, eu sou professor do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou um profissional da saúde que tive uma formação até o momento focada na saúde, e desde que eu vim para a UFMG, encontrei alguns parceiros e camaradas aqui da universidade dispostos a me ajudar a pensar em educação, né? E particularmente uma educação que tenha como moldes as experiências, né, dos camaradas e colegas dos países socialistas. Então está aqui o Pablo, tem a Júlia, que é mestranda aqui, o Conde também, que são companheiros de estudo. E desde meados do ano passado, nós periodicamente nos encontrávamos nas reuniões do Grupo de Socialismo e Educação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive o professor Pablo, ele é o coordenador desse grupo de estudos. Inclusive todos estão convidados a participar das próximas rodas de conversa. E nesses encontros de grupo de estudos, nós traçamos algumas leituras referente às experiências de educação nos países de esquerda, digamos assim. E em um desses módulos de leitura de texto, nós discutimos a experiência da União Soviética. É claro que nós não conseguimos fazer uma completude de estudos relacionados à União Soviética, até porque, né, o período, né, da União Soviética, enfim, são muitos anos de constituição do Estado. Então nós nos concentramos em estudar o período até 1930 e depois alguns delineamentos, né, depois aí com o governo, né, de Stalin, enfim. Então a minha proposta aqui é de trazer alguns pontos que inclusive nós debatemos no grupo de estudos para provocar algumas reflexões depois a gente ir para o debate. Tá legal? Então são alguns slides que eu preparei para a minha fala e peço já de antemão um certo reconhecimento de vocês que a maioria dos slides tem alguns fragmentos textuais, então são textos um pouco pesados, então, mas eu vou fazer uma leitura coletiva para a gente acompanhar o meu raciocínio. Então vou começar a minha fala provocando vocês a pensarem, né, o que era a Rússia em outubro de 1917. Daquilo que vocês conhecem da história da União Soviética, da Revolução Russa, o que passa pela cabeça de vocês da Rússia em 1917. O que era a Rússia em 1917? Alguém arriscaria alguma colocação? Que país era esse? Pela foto já dá para nós termos uma ideia, né? Pela foto já podemos ter uma ideia. Pois bem, o Daniel Benside, nesse texto aqui, As Questões de Outubro, ele descreve que a Rússia de outubro de 1917 tinha uma existência de uma autocracia violenta, cruel e repressiva, que garantia privilégios para a burguesia, a igreja e para si própria. Era composta por uma sociedade baseada fundamentalmente numa economia rural e estagnada, um campesinato pobre, faminto e inquieto, a emergência de contradições insanáveis decorrente da convivência contraditória entre o capitalismo e um sistema fundado no feudalismo, no qual ainda persistiam profundos traços da servidão. O passado político da Rússia czarista, marcado por convulsões sociais e pela ação de grupos terroristas que atuavam desde 1860, com ocorrência de surtos de violência e repressão. No cenário da educação,
A Rússia czarista era um país de analfabetos e um dos países mais atrasados da Europa na área educacional, onde prevalecia também a ausência de direitos, a ignorância, a miséria das massas populares. Para vocês terem uma ideia aqui, um dado de um censo que esse autor identificou em 1897, na faixa populacional de 9 a 49 anos, apenas 28,4% da população sabia ler e escrever. No cômputo geral, 98% da população era analfabeta e cerca de 50 povos que integravam a Rússia imperial não tinham escrita codificada. Somente 67 pessoas em cada 1000 habitantes na Rússia czarista frequentavam algum tipo de estabelecimento de ensino. Com relação às escolas primárias na Rússia até a Revolução 17, elas eram instituições isoladas, quase inexistentes, dirigidas com critérios feudais. Em termos nacionais, não se relacionavam os seus respectivos programas entre si. Então, eram escolas que elas tinham as suas próprias morais, vamos pensar assim. Até porque tem um componente forte da igreja envolvido nisso. Tá? Então, refletia o nível geral de instrução de maneira separatista. Então, cada escola ela tinha os seus critérios de formação e que tipo de cidadão formar na escola. Limitado à continuação de estudos superiores. A maioria das instituições de ensino era de propriedade de alguns setores da grande burguesia nas áreas urbanas, dos latifundiários no campo, e uma pequena parte era propriedade do Estado. A igreja, além de controlar maciçamente a instrução popular, também era proprietária de um significativo número de estabelecimentos educacionais. Então, pessoal, esse cenário da Rússia de 1917 mostra que quem ditava as regras era uma classe pequena, caracterizada aqui nos textos como a burguesia, que estrategicamente não impulsionava a formação dos seus trabalhadores. Tá? Então, a maioria da população ela não tinha acesso ao estudo, provavelmente eram trabalhadores que trabalhavam a serviço desses grupos burgueses, dessa minoria, então eles eram muito facilmente controláveis em cima dos pressupostos aí da elite czarista. Então, é claro que a consequência disso é um descontentamento popular. Então aqui tem um outro texto, um outro trecho, né? Que greve nos núcleos urbanos industrializados, revolta no campo, fome, colapso no sistema de transporte, desorganização econômica, vacilações, concluios do governo provisório, com setores da burguesia, enfim, era uma situação desesperadora. Tá? Então esse autor ele coloca que a Rússia, às vésperas de outubro de 1917, era um caldeirão prestes a explodir, porque não existia controle. Existia um descontentamento da população em geral contra um regime opressor ditado pelo grupo czarista. Então, desde então, a Rússia estava prestes a explodir, ela explodiu. Em outubro de 1917, a massa organizada pelos bolcheviques, e aí é uma expressão do Hobsbawm, que ele não diz, né, que foi uma revolução russa, mas uma revolução bolchevique, dá início ao processo de uma tal de revolução comunista pelo poder proletariado, através de aliança dos operários e camponeses de base marxista e revolucionária. Então os bolcheviques, vamos fazer uma discussão aqui sobre a revolução bolchevique, mas existem alguns eixos desse grupo que organizou camponeses e trabalhadores operários em prol de uma reconstituição do Estado russo, e alguns eixos importantes são claros na literatura, entre eles a reorganização da produção e do abastecimento. Enfim, os trabalhadores, eles, nesse momento, eles buscam reorganizar, assumir os setores de produção, redistribuir os setores de produção e pensar numa nova maneira de distribuição da riqueza e da renda. Pensar em estratégias de defesa interna e externa, até porque no processo revolucionário nem todos estavam a favor dos bolcheviques. Ações políticas internas, no sentido de traçar o que seriam as bases dessa revolução bolchevique para o restante da população.
a implementação de declarações e decretos legislativos, que isso ocorreu ao longo dos primeiros anos da tomada de poder bolchevique, no sentido de reorganizar as bases do Estado russo com novas normas sociais, entre elas projetos de educação. Tem uma citação do John Reed aqui, que ele menciona, colocando que essa frase é interessante: a sede de educação reprimida durante tanto tempo explodiu com a Revolução num verdadeiro delírio. Ele coloca essa colocação porque ele conta um aspecto do momento da Revolução que os bolcheviques eles utilizavam de panfletos para divulgar acontecimentos, até mesmo para fazer a divulgação dos decretos. Eles identificavam que a população não sabia ler, não sabia se comunicar, não se entendia a escrita. Okay? Então, ele coloca essa citação indicando que a própria população buscava, né, uma reorganização também dos projetos de educação no país. Então, alguns regulamentos, eles deram os primeiros passos para se pensar no que seria a educação pós a Revolução Bolchevique, que são os regulamentos sobre a Escola Única do Trabalho, Declaração sobre a Escola Única do Trabalho, entre outros documentos oficiais. Tá? E eles traçavam algumas bases para se pensar uma nova educação para a União Soviética. Seria a base da universalidade, deixa de ser também um princípio. O que quer dizer isso? Né? Todos os cidadãos eles, né, vão pensar em direito, mas eles devem ser orientados ao ensino, eles devem ter o acesso ao ensino. O ensino para o trabalho, e aí aqui resgatando um conceito de trabalho, mas um trabalho um pouco diferenciado do que a gente pode imaginar hoje, mas esse é o conceito de trabalho trazido pelo Marx, o trabalho enquanto atividade central na vida das pessoas, enquanto atividade significativa. Não se trata aqui do ensino para o emprego ou para um trabalho produtivo, não. É um ensino que valoriza o trabalho, aquilo que o cidadão ele espelha, né, para a sociedade, que ele pode contribuir com ela. Então, a valorização dessa atividade mais significativa das pessoas. E uma outra base da organização escolar que respondesse às necessidades humanas e do Estado revolucionário. Então, aqui, pensar em serviços educacionais ao ponto de responder aquilo que a própria pessoa almeja enquanto qualificação do seu trabalho e conhecimento pessoal, mas também pensar esses serviços de uma maneira que possa ajudar na construção desse Estado revolucionário. Então aqui é mais um posicionamento para nós pensarmos, né, o projeto de educação como um dos eixos do curso revolucionário. E até ontem, que esteve ontem aqui, o professor Milton Pinheiro colocou isso, né, que a educação, né, ela não seria responsável a educação cubana não foi responsável pela Revolução Cubana, mas ela foi um dos eixos importantes da Revolução. E o mesmo pode se dizer com o que aconteceu na Rússia, na União Soviética. Então, foi proposto, né, pensar numa educação laica, universal, gratuita e estatal, mas que tivesse fundado em um Estado proletário e numa sociedade socialista, e não num Estado e uma sociedade burgueses. A ideia fundamental dos primeiros pensadores dessa nova maneira de educação soviética era transformar a escola num instrumento, transformar a escola de um instrumento de dominação de classe nas mãos da burguesia, um instrumento de destruição dessa dominação, assim como liquidar inteiramente a divisão da sociedade de classes, com vistas a edificar o comunismo. Um projeto ousado, né? Ousado. E aí, desde então, os pensadores da educação soviética começaram a imaginar como colocar isso em prática. De que maneira? De que maneira construir isso? E aí começa
aos pensamentos, né, às reflexões sobre promover um ensino geral de base politécnica. Como foi pensado isso? Não sou uma pessoa mais, digamos assim, expert em dizer quais foram as estruturas e os equipamentos da educação nesse momento da Rússia, da União Soviética. Mas pelo que eu entendi nas leituras, pelo que nós produzimos de conhecimento do grupo de estudos, existiam algumas escolas, ou melhor, começaram a ser criadas algumas escolas voltadas para a criança e para a juventude, que, pelo menos num dos textos, ele diz que prezava pelo um tal de ensino primário, que seria o primeiro momento de escolarização das crianças da União Soviética. Nesse ensino primário, se pensava a formação de alunos para a leitura, para a escrita e para o cálculo, conhecimentos da natureza e da sociedade, sentido estético, ético, físico e laboral, promover o raciocínio lógico com base na educação comunista. E pensar em ensinar as crianças a partir das experimentações. Então, pensando numa metodologia em que pudesse promover o conhecimento a partir da própria prática. Isso é um detalhe que pelo menos eu trago dessas leituras. A importância de, a partir da prática das crianças, se promover o raciocínio reflexivo e os conhecimentos, né, de base cognitiva e de habilidades pessoais e sociais. O ensino médio, que é caracterizado também nessas escolas da União Soviética, preocupava-se pela formação dos alunos para leitura, escrita e literatura, história e sociologia, conhecimento da natureza e da sociedade e resolução de problemas frente às questões do seu cotidiano, a partir de disciplinas básicas da ciência, tanto no espaço físico da escola, que seriam o ambiente mais propício são os laboratórios, quanto nos ambientes das atividades de trabalho. Aqui seria um foco mais para a juventude, em que se pudesse promover os conhecimentos cognitivos específicos das disciplinas básicas a partir dos próprios problemas vivenciados pelos cotidianos desses jovens. Então, a partir disso, o que era se esperado? Que esses jovens pudessem fazer uma leitura sobre as suas realidades cotidianas, relacionadas à família, ao trabalho, à própria sociedade, e levar essas problemáticas para dentro do ambiente escolar, para que isso pudesse ser discutido dentro de uma maneira coletiva, e a partir dessa discussão, né, que o próprio grupo pudesse propor soluções para a resolução desses problemas. Então, neste momento, foca-se o aprendizado baseado na resolução de problemas, e que isso responderia, em parte, aquilo que o aluno entenderia que o aluno pudesse estar procurando um certo conhecimento, mas ao mesmo tempo promovendo uma evolução do trabalho em prol da revolução. Então, o ambiente do trabalho, o contexto do trabalho, ele aparece aí como um cenário propício para o desenvolvimento das atividades de trabalho e ao mesmo tempo de educação. A politecnia, eu avalio que acaba sendo certo modelo, né? Não sei, vocês trabalham mais com educação, mas a minha leitura que eu faço é que a politecnia acabou sendo um modelo que foi adotado pelo sistema educacional soviético, que ela preconizava envolver a pessoa em estudos de tecnologias variadas, em cima desses problemas. Vou colocar a definição aqui para vocês. O politecnismo é um sistema completo, baseado no estudo da tecnologia em suas variadas formas, considerada do ponto de vista de seu desenvolvimento em todas as suas relações. Cobre o estudo da tecnologia natural, como Marx chamava de natureza vivente, e a tecnologia dos materiais, o estudo dos implementos de produção e seus mecanismos, e o estudo da energia. Cobre também o estudo da base geográfica das relações econômicas, a influência dos métodos extrativos e de processamento sobre as formas sociais de trabalho
e influência dos últimos sobre a vida social em geral. Então, dentro desse modelo, esperava-se que o aluno ele pudesse ter um encontro com diversas disciplinas e que essas disciplinas elas pudessem ser integradas em prol da resolução dos seus problemas. Eu faço um paralelo da Politecnia hoje com o que a gente chamaria de interdisciplinaridade, digamos assim. Tá? Algo que pudesse estar próximo, mas não seria isso. Através do modelo da Politecnia, a educação era envolvida num coletivismo que pudesse abarcar o estudo, a compreensão e a vivência das relações entre os homens e a natureza, entre os indivíduos e a sociedade, entre a economia política e sociedade mediados pelo cotidiano. Via a educação como atividade prática, fundada em uma visão científica e materialista histórica do mundo através da participação ativa do homem para a sua transformação. Uma educação que aposta na atividade do trabalho e valoriza a diversidade dos seus diferentes indivíduos. Uma das consequências dessa politecnia na educação soviética é que a pessoa que é formada a partir desse modelo, ele acaba podendo se direcionar para vários campos de atuação do trabalho no seu cotidiano. Trata-se de espera-se que seja um profissional que pudesse, vamos imaginar, que ele pudesse ser generalista a partir das ciências ao ponto de ele poder se alocar em espaços de trabalho diversificados. Então, nos textos, eles dão exemplos, por exemplo, das cidades onde se apostava num trabalho siderúrgico, um trabalho que envolvesse algumas manufaturas, e que esperavam-se que as pessoas que viviam naquela cidade pudessem dar conta, por exemplo, de tecelagem. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas que viviam nessa cidade pudessem dar conta da tecelagem, mas também que seja do campesinato. Então, em cima do modelo da Politecnia, esperava-se que o aluno em formação pudesse se aproximar de diversos campos da ciência e poder responder às necessidades de trabalho, quer seja na tecelagem, quer seja na manufatura, entre outras necessidades de trabalho, de produção que aquela comunidade pudesse necessitar. Ok? Esse é um desenho que pode exemplificar a ideia da Politecnia. Aqui é apresentado, se alguém souber russo pode ajudar na tradução, tá, gente? Mas aqui é apresentado um contexto comunitário, em que existem homens, mulheres e crianças que têm um projeto de desenvolver a sua comunidade local e que no centro existe uma escola e que ao lado da escola existem os espaços de trabalho que são valorizados e necessários para o desenvolvimento dessa comunidade. Então mostra que a escola ela está ligada diretamente nas atividades de trabalho desse povoado, em que as pessoas estão juntas, crianças, jovens e adultos, cada qual com o seu papel social, cada qual desenvolvendo o seu trabalho para si e para o coletivo. Então, o modelo da Politecnia favoreceu a inclusão das mulheres nas escolas, ou até mesmo das mulheres, enquanto participantes de trabalhos, junto com os homens, e também influenciou para que o próprio coletivo pudesse participar dos projetos de formação nessas escolas e que isso refletiria no resultado do trabalho realizado na comunidade. Agora, pois bem, isso não... O fato de ter colocado aqui que a Revolução Russa instigou um novo projeto de educação e que os próprios bolcheviques
intelectuais, se pensaram, se propuseram a desenvolver escolas, construir mais escolas, envolver as escolas com as atividades de trabalho local, envolver o conceito da politecnia. Isso tudo não aconteceu de uma maneira simples. Nesse processo, inúmeras dificuldades de entendimento sobre a politecnia, elas apareceram. Nos textos mostram que a forma como as escolas trabalhavam com essa ideia de politecnia, ela variava. Isso até eu avalio que acaba sendo interessante, né? Porque se o movimento da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, ele assume a base marxista, materialista dialética, né? Isso é interessante ver que as diferenças, elas podem inclusive servir para o próprio aprimoramento da prática. Então a prática que faz com que as pessoas pudessem refletir sobre essa conjuntura educacional e pensar em mudanças. Então eu discordo um pouco de alguns autores que fazem uma crítica frente a essa situação que aconteceu nesse processo, de inúmeras dificuldades de entender o que é a politecnia, resistências, dúvidas e disputas sobre a educação. Acho que isso é natural, isso é normal, até considerando o processo de revolução. Outras escolas seguiam mais as cartilhas do Partido Comunista, outras escolas seguiam mais as necessidades das pessoas. Então, enfim, alguns autores colocam algumas contradições nos planos de atividades escolares. E teve algumas pessoas que, inclusive, propuseram um desenho pedagógico, né, que se chama Tese da Morte da Escola, que nem deveria existir escola. Que a própria formação cidadã, ela se desse, né, para responder diretamente às necessidades materiais da pessoa, tá, e da sua vida prática, e que tivesse ligada diretamente ao trabalho produtivo que ela desenvolveu na sua comunidade. Então são pessoas que defendiam a tese de que a formação, né, para o desenvolvimento humano, ela tivesse que se dar no ambiente do trabalho. Mas enfim, os resultados parciais, eu estou finalizando, os resultados parciais desse processo, independente das diferenças de pensamento e de aplicação, né, do desenvolvimento das escolas, a aplicação pedagógica, até 1930 foi possível avançar numa instrução escolar gratuita e obrigatória, geral, no caso, considerando os espaços de ensino para as crianças e adolescentes, e politécnicas para as crianças de ambos os sexos até os 16 anos. Foi possível a criação de redes de instituições pré-escolares, creches, jardins de infância, abrigos para crianças, enfim, que pudesse aperfeiçoar a educação social e facilitar a emancipação da mulher. Isso era um assunto muito importante até para a própria Revolução, da participação da mulher nos processos políticos e de construção da União Soviética. Uma escola absolutamente laica. Então a igreja ela foi, de fato, separada da formação pessoal e profissional, de estreita ligação entre o ensino e o trabalho social produtivo, que garantia a marca da universalidade aos membros da sociedade comunista. Então, o outro ponto, a imersão, né, de novos quadros de trabalhadores e operários para o trabalho na educação, instruídos segundo as ideias do comunismo. Participação ativa dos trabalhadores no controle da instrução pública. Então isso é importante também, que a própria configuração dos espaços de ensino das escolas, eles passavam pelos conselhos, né, populares de educação pública, que mobilizavam, né, os próprios indivíduos a poderem aprimorar os seus estudos. Foi possível identificar iniciativas operárias de formação educacional. Então, eram as próprias pessoas que buscavam nas suas casas criar algumas bibliotecas, rodas de conversa, tá? Então, desvinculados, né, do que seria uma estrutura educacional de escola ou de trabalho.
E o desenvolvimento de formação profissional para as pessoas com idade acima de 17 anos. E aí sim necessariamente ligados aos conhecimentos politécnicos, porque aí o próprio Estado revolucionário tinha uma preocupação de formar mão de obra para as grandes carências existentes para a época. O resultado da Revolução Bolchevique nos primeiros 4 anos, por conta da própria guerra civil, fizeram com que muitos operários perdessem a vida e o próprio Estado necessitava de mão de obra para os seus trabalhos produtivos e para a sua produção. Então a preocupação central nas pessoas com uma idade acima de 17 anos seria formá-las para incluí-las nos trabalhos importantes para o Estado. Foi possível a abertura de anfiteatros das universidades, entre outros teatros, para que o próprio operário e o camponês tivessem acesso, porque isso antes era um espaço exclusivo da pequena burguesia czarista. Logo, a acessibilidade dessas pessoas para a arte, entre outros tesouros artísticos, que foram criados graças à exploração desse próprio trabalho. E o desenvolvimento de ampla difusão das ideias comunistas e a própria utilização dos aparelhos de Estado para esse fim. Os desdobramentos, nós, no grupo de estudos, nós não avançamos. O que aconteceu depois de 1930, nesse cenário, foi pensado para a União Soviética, nós não avançamos. Então o que nós imaginamos é que os desdobramentos consequentes desse sistema, pouco estudados, eles acabaram respondendo aos rumos tomados pelos processos revolucionários sequentes, marcados pelas formas de organização econômica, política e cultural da União Soviética até a década de 90. Então, se a gente imagina que os processos ou o sistema de educação, que é pensado para a educação, ele tende a responder a um direcionamento do Estado, por consequência, se houver algum tipo de direcionamento do Estado, quer seja por ordem política e econômica, isso provavelmente vai afetar os rumos da educação, até mesmo os princípios, as diretrizes, as bandeiras pedagógicas desse eixo. Então a gente imagina que mudanças aconteceram depois de 1930, mas esses estudos ainda a gente precisa avançar. O que eu faço de uma pergunta para a gente refletir, depois poder debater, é que legado dessa experiência educacional, qual o legado deixado para nós pensarmos o contexto de educação no Brasil, e em particular no que a gente pode agir para isso. A minha apresentação ela acaba por aqui. Eu agradeço o acompanhamento de vocês e eu espero depois a gente possa, enfim, trabalhar alguns pontos e até os próprios colegas do grupo de estudo, que eles possam também ajudar no debate. Obrigado, pessoal.